Você sabia que há um personagem bíblico que simplesmente desapareceu sem morrer? Prepare-se para desvendar o mistério de Enoque e descobrir por que ele não viu a morte. Enoque é um personagem fascinante da Bíblia e hoje vamos mergulhar na sua história e entender por que ele não viu a morte. Enoque aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 5. Ele é descrito como o bisavô de Noé e viveu por 365 anos. Durante esse tempo, ele andou com Deus, uma expressão que indica um relacionamento profundo e íntimo com o Criador. Mas o que realmente chama a atenção é que, em vez de morrer, como acontece com todos os outros personagens da genealogia de Adão, Enoque foi levado por Deus. Gênesis 5:24 diz simplesmente: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa breve menção levanta muitas questões. O que significa Deus o tomou para si? Como Enoque conseguiu essa proximidade com Deus? Para responder a essas perguntas, precisamos explorar outras partes da Bíblia e alguns textos apócrifos. No Novo Testamento, o autor de Hebreus nos dá mais uma pista sobre Enoque. Em Hebreus 11:5 lemos: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aqui, vemos que a fé de Enoque é destacada como a razão para ele não ter experimentado a morte. A fé é um elemento central na vida de Enoque, algo que ele demonstrou de forma tão plena que Deus decidiu poupá-lo da experiência da morte. Outra menção interessante a Enoque é encontrada na Epístola de Judas, especificamente nos versículos 14 e 15. Judas cita uma profecia de Enoque sobre o julgamento dos ímpios, indicando que ele era um profeta. Essa referência sugere que Enoque tinha um papel importante não apenas como um homem justo, mas também como alguém que proclamava a vontade de Deus. Agora, vamos nos aprofundar nas interpretações e teorias sobre Enoque. Existem duas principais interpretações sobre a frase Deus o tomou para si. A primeira é a interpretação literal, que sugere que Enoque foi fisicamente levado ao céu sem experimentar a morte. Essa interpretação é apoiada pelo fato de que ele é comparado a Elias, outro personagem bíblico que foi levado ao céu em um redemoinho, sem morrer. A segunda interpretação é simbólica. Alguns estudiosos acreditam que a história de Enoque pode ser uma metáfora para a vida eterna e a recompensa que vem de andar em estreita comunhão com Deus. De qualquer forma, a mensagem central é que Enoque agradou a Deus de uma maneira tão excepcional que ele foi poupado da morte, seja isso literal ou simbólico. Além dos textos bíblicos, Enoque também é uma figura central em textos apócrifos, especialmente no livro de Enoque. Este livro, que não faz parte do cânon bíblico tradicional, oferece uma visão mais detalhada sobre a vida de Enoque, suas visões e seu papel como profeta. O livro de Enoque descreve como ele foi levado aos céus e recebeu revelações sobre o universo, os anjos e o futuro. Embora não seja considerado escritura sagrada pela maioria das tradições cristãs, o livro de Enoque teve uma influência significativa no judaísmo e no cristianismo primitivo. A história de Enoque nos textos apócrifos expande nossa compreensão sobre ele e adiciona uma camada de mistério e reverência à sua figura. No entanto, é importante lembrar que essas descrições apócrifas são vistas com ceticismo por muitos estudiosos e não têm o mesmo peso que os textos canônicos. A história de Enoque também nos oferece lições importantes na teologia cristã. Ele é frequentemente citado como um exemplo de fé e devoção. Sua vida nos mostra que é possível ter um relacionamento profundo e significativo com Deus, a ponto de ser levado a uma comunhão mais íntima com Ele. A fé de Enoque é um testemunho de que viver em obediência e proximidade com Deus traz recompensas imensuráveis, algumas das quais podem até transcender nossa compreensão terrena. Além disso,
A figura de Enoque tem sido usada em discussões escatológicas, ou seja, sobre os eventos do fim dos tempos. Alguns teólogos veem Enoque como um símbolo da igreja arrebatada, aqueles que serão levados para estar com Deus antes da tribulação final. Essa interpretação adiciona uma dimensão profética à sua história, tornando-a relevante para discussões contemporâneas sobre o futuro e o destino da humanidade. Para concluir, a história de Enoque é uma das mais intrigantes e inspiradoras da Bíblia. Ele é um exemplo de fé, obediência e proximidade com Deus. Sua vida nos desafia a buscar um relacionamento mais profundo com nosso Criador, confiando que, ao agradá-lo, podemos experimentar bênçãos que vão além da nossa imaginação. Enoque nos lembra que, quando andamos com Deus, estamos em um caminho que pode nos levar a alturas inimagináveis, talvez até a uma comunhão tão íntima que transcende a própria morte. Que a vida de Enoque nos inspire a viver de maneira que agrada a Deus.